Introdução. O seguinte livro curto discute as origens das facções religiosas. Esta discussão é baseada no capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 213 a 214, do Alcorão Sagrado. A humanidade era de uma religião, antes de seu desvio. Então, Alá enviou os profetas como portadores de boas novas e admoestadores e enviou com eles o livro e a verdade para julgar entre os povos sobre o que eles divergiam. E ninguém divergiu sobre ele, isto é, o libro, exceto aqueles que o receberán, depois que as provas claras chegarán a eles por inveja e animosidade entre si. E Alá guiou aqueles que crerán a verdade sobre o que eles divergirán, por sua permissão. E Alá guía que me le quer para un camiño reto. Ou voces pensan que entrará no paraíso enquanto tal probasao. Ainda não chegou a voces como vello aqueles que se foram antes de voces. Eles foram tocados pela pobreza e dificultades, e foram abalados até que mesmo seu mensageiro e aqueles que crerán com ele disserán: Quando é o socorro de Alá? Inquestionavelmente, o socorro de Alá está próximo. Implementar as lições discutidas ajudará a adotar características positivas. Adotar características positivas leva à paz da mente e do corpo. Origens das facções religiosas. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículos 213 a 214. A humanidade era de uma religião, antes de seu desvio. Então, Alá enviou os profetas como portadores de boas novas e admoestadores e enviou com eles a escritura e a verdade para julgar entre os povos sobre aquilo em que eles divergiam. E ninguém divergiu sobre ela, isto é a escritura, exceto aqueles que a receberán, depois que as provas claras chegarán a eles por inveja e animosidade entre si. E Alá guiou aqueles que crerán a verdade sobre aquilo em que eles divergirán, por sua permissão. E Alá guía que me le quer para un camiño reto. Ou pensáis que entrareis no paraíso? Enquanto tal probasao, ainda não vos sobrevello, como sobrevello aos que se foram antes de vos. Eles foram tocados pela pobreza e pela adversidade, e ficarán abalados, até que mesmo seu mensageiro e aqueles que crerán com ele disserán: Quando chegará o socorro de Alá? Inquestionavelmente, o socorro de Alá está próximo. Alá, o Exaltado, explica que a mensagem geral do Islã não era algo novo. Na verdade, era uma mensagem antiga que havia sido entregue muitas vezes ao longo da história, com o objetivo de fornecer à humanidade um código de conduta perfeito para que pudessem alcançar a unidade, a justiça, a paz de espírito e o sucesso em ambos os mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 213. A humanidade era de uma religião, antes de seu desvio. Então, Deus enviou os profetas como portadores de boas novas e admoestadores e enviou com eles o livro e a verdade para julgar entre os povos sobre aquilo em que eles divergiam. Unidade, justiça, paz de espírito e sucesso em ambos os mundos não podem ser alcançados sem um código divino de conduta. Isso ocorre porque o conhecimento das pessoas para obter essas coisas é muito limitado, e como elas não têm conhecimento de eventos futuros, não podem prever com precisão as consequências do código de conduta que projetam em um indivíduo ou em toda a sociedade. Por exemplo, até hoje a humanidade não obteve todo o conhecimento conectado à mente e ao corpo humanos. Então, como eles podem aconselhar um código de conduta que alcançará um estado mental e físico equilibrado que leva à paz de espírito? O único que pode fornecer este código de conduta perfeito que é projetado para a natureza dos humanos, algo que é atemporal, é aquele que criou os humanos e sabe todas as coisas sobre eles e tudo o mais, ou seja, Alá, o Exaltado. Esta é uma realidade que foi comprovada ao longo da história. A maior parte da história está cheia de sociedades que ignoraram os ensinamentos divinos, e é claro, como essas sociedades nunca obtiveram paz de espírito e justiça, mesmo que tenham avançado tecnologicamente. Considerando que, as poucas sociedades na história que implementaram os ensinamentos divinos corretamente alcançaram justiça, unidade e paz de espírito.
Em relação à justiça e à unidade dentro da sociedade, um código de conduta criado por pessoas sempre será tendencioso e favorecerá um grupo de pessoas em detrimento de outro, como favorecer os ricos em detrimento de todos os outros. Além disso, as consequências futuras da criação e implementação de leis feitas pelo homem dentro da sociedade são desconhecidas devido à miopia das pessoas, mesmo que previsões possam ser feitas sobre os efeitos de novas leis na sociedade. O único que pode conceder um código de conduta imparcial, pelo qual cada lei tem a garantia de beneficiar a sociedade em geral, mesmo que isso não seja óbvio para eles, é Alá, o Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 213. E ninguém diferiu sobre ela, isto é a Escritura, exceto aqueles aos quais foram dadas, depois que as provas claras e leaches chegarão por inveja e animosidade entre si. Sempre que as pessoas escolhiam perseguir seus desejos mundanos, como ganhar riqueza e liderança, elas intencionalmente divergiam, desafiavam e ignoravam os ensinamentos divinos. Isso levou à desunião e impediu o resto da sociedade de agir de acordo com os ensinamentos divinos corretos, pois cada estudioso ciumento intencionalmente interpretou mal os ensinamentos divinos para criar sua própria facção, para que pudessem obter liderança. Um muçulmano deve evitar essa atitude, pois ela leva ao inferno. Isso foi alertado em um hadith e encontrado em Sunan Ibn Majah, número 253. Capítulo 23 Al-Mumainun, versículos 52-53. E de fato, esta a vosa religião é uma religião, e eu sou o vosso Senhor, então temei-me. Mas eles isto é o povo, dividirão a sua religião entre si e por soes, isto é seitas, cada facção, no que tem, regocijando-se. As nações anteriores criaram um sistema de hierarquia dentro da religião para que pudessem obter liderança e riqueza. Elas se comportaram como guardiãs entre Alá, o Exaltado, e a população em geral, e deixaram claro que só poderiam alcançar a proximidade de Alá, o Exaltado, seguindo-os cegamente e agradando-os. A nação muçulmana também se comportou dessa maneira quando foi ordenada a não cair na desunião, e em vez disso, aprender e agir sinceramente de acordo com os ensinamentos islâmicos que os manteriam unidos. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 105. E não sejais como os que se dividirão, e divergirão depois que as claras provas e leaches chegarão. E esse sofrerá um grande castigo. Conforme indicado no verso principal, os santos profetas, que a paz esteja com eles, foram guias que mostraram o caminho correto que leva à proximidade de Alá, o Exaltado, em ambos os mundos. Eles não agiram como porteiros que exigiam que as pessoas os agradassem para alcançar a proximidade de Alá, o Exaltado. Um muçulmano deve se esforçar para encontrar professores que tenham essa atitude, para aprender e agir de acordo com os ensinamentos islâmicos. Um muçulmano deve evitar os tipos de estudiosos que promovem suas próprias facções e encorajam as pessoas a se juntarem a elas e seguirem cegamente seu código de conduta. Em vez disso, um muçulmano deve se esforçar para aprender e agir de acordo com o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para que eles usem as bênçãos que lhes foram concedidas corretamente e adotem a mentalidade correta que leva à unidade dentro da sociedade. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 213. E ela guiou aqueles que crerão a verdade sobre aquilo sobre o qual eles divergiam, com sua permissão. Mas essa orientação é reservada somente para aqueles que evitam seguir cegamente os outros, e em vez disso, se esforçam para aprender e agir de acordo com os ensinamentos islâmicos, com uma mente aberta. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 213. E ela guia que nele deseja para um caminho reto. E capítulo 12 Yusuf, versículo 108. Dice: Este é o meu caminho, convido a Alá com discernimento e aqueles que me seguem. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 213. E ninguém diferiu sobre ela, isto é a Escritura, exceto aqueles aos quais foram dadas,
Depois que as provas claras e leaches chegarão por inveja e animosidade entre si. O ciúme que leva à desunião pode ser evitado quando as pessoas, especialmente estudiosos e líderes da sociedade, adotam sinceridade a Alá, o Exaltado. Isso significa que eles se esforçam para usar as bênçãos que receberam, como influência social e liderança, de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Isso garantirá que a paz, a justiça e a unidade se espalhem dentro da sociedade. E esta é a única maneira de obterem paz de espírito e sucesso em ambos os mundos. Mas se eles usarem mal as bênçãos que receberam, então qualquer coisa que obtiverem só se tornará uma fonte de estresse, miséria e problemas para eles em ambos os mundos, pois não podem escapar do poder de Alá, o Exaltado, e enfrentar as consequências de suas escolhas. Capítulo 9 em Taubá, versículo 82. Então que eles riam pouco e, depois chorem muito como recompensa pelo que costumavam ganhar. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolleremos, isto é, o resucitaremos, cego no dia da resurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegarão a ti os nosos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste. E assim serás esquecido neste dia. Uma pessoa ciumenta deve lembrar que sua atitude está desafiando diretamente a decisão de Alá, o Exaltado, pois somente ele decide a distribuição de bênçãos mundanas às pessoas. A pessoa ciumenta, portanto, acredita que Alá, o Exaltado, cometeu um erro ao conceder uma bênção específica a outra pessoa, em vez de concedê-la a ela. É por isso que o ciúme é um pecado grave. Um muçulmano deve, em vez disso, concentrar-se em usar quaisquer bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, sabendo que quaisquer bênçãos que lhe foram concedidas são melhores para ele, e quaisquer outras pessoas que foram concedidas são melhores para elas. Isso os protegerá das consequências malignas do ciúme, como estresse mental e punição em ambos os mundos. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 213. E ninguém divergiu sobre ela, isto é a Escritura, exceto aqueles a que me la foi dada. Depois que as provas claras chegarão a eles por inveja e animosidade entre si. E Alá guiou aqueles que crerão a verdade sobre aquilo, sobre o qual eles divergirão, por sua permissão. E Alá guia que me le quer para um caminho reto. Depois que a verdade se tornou aparente para cada geração através do envio dos profetas sagrados, que a paz esteja com eles, e das escrituras divinas, o povo se dividiu em dois grupos. Quando isso ocorreu, o atrito e o conflito entre eles eram inevitáveis. Portanto, Alá, o Exaltado, encoraja os muçulmanos a permanecerem firmes durante esse conflito, pois é uma antiga batalha entre fé e descrença que inevitavelmente ocorre em cada geração. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 214. Ou pensais que entrareis no paraíso, antes que vos sobrevenha a aprovação, como aconteceu aos que partirão antes de vos. Ao contrário de muitas outras religiões, o islamismo não pretende que seus seguidores receberão o paraíso na terra e o paraíso no além. Em vez disso, deixa claro que aceitar a fé vem com testes, pois esses testes são a única maneira de tornar evidente quem realmente possui fé e quem não. Assim como os testes são usados nas universidades para determinar quais alunos realmente possuem o conhecimento necessário para se formar e quais alunos não. Embora Alá, o Exaltado, já saiba quem é um crente genuíno, ele não julga as pessoas com base em seu conhecimento infinito. Ele, em vez disso, julga as pessoas com base em suas intenções e ações. Portanto, os testes são necessários para tornar a intenção e as ações de uma pessoa manifestas. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 179. Alá não deixará os crentes nesse estado, en que voces estão atualmente até que ele separe o mal do bem. E capítulo 2 Al-Baqara, versículo 214. Ou pensais que entrareis no paraíso,
antes que vos sobreveña a probasao, como aconteceu aos que partirán antes de vos. Além disso, sem testes, o propósito da vida neste mundo não é cumprido. Capítulo 67, Al-Mulk, versículo 2. Aquele que criou a morte e a vida para vos testar, quanto a qual de vos é mellor e measao. Os testes permitem que se experimente ambos os aspectos da vida, tempos de facilidade e tempos de dificuldade. O teste é se alguém demonstra gratidão em tempos de facilidade e paciência em tempos de dificuldade ou não. A gratidão envolve usar sinceramente as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Inclui adotar uma boa intenção de agradar a Alá, o Exaltado, pois agir pelo bem das pessoas não será recompensado por Alá, o Exaltado. Isso foi alertado em um hadith e encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3154. A gratidão também inclui falar boas palavras ou permanecer em silêncio. A paciência envolve evitar reclamar com a fala ou ações de alguém e manter a obediência sincera a Alá, o Exaltado, sabendo que ele escolhe o que é melhor. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Como mencionado anteriormente, Alá, o Exaltado, deixa claro que enfrentar testes não é exclusivo dos muçulmanos, e é algo que cada pessoa em cada geração enfrentou. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 214. Ou pensais que entrareis no paraíso enquanto tal probasao, ainda não vos chegou, como chegou aqueles que se foram antes de vos. Eles foram tocados pela pobreza e pela dificuldade e ficarão abalados até que mesmo seu mensageiro e aqueles que crerão como ele disserão, quando é o socorro de Alá. Entender essa realidade torna mais fácil enfrentar os testes neste mundo, pois toda a humanidade está sujeita a testes de alguma forma. Um muçulmano deve, portanto, evitar uma atitude egocêntrica, pela qual se comporta como se fosse o único a passar por dificuldades. É preciso olhar para a história, bem como para os tempos atuais, para apreciar todas as pessoas, especialmente aquelas mais próximas de Alá, o Exaltado, enfrentaram dificuldades, e na maioria dos casos, enfrentaram dificuldades mais severas do que elas. Isso ajudará a pessoa a permanecer paciente e a encorajá-la a mostrar gratidão a Alá, o Exaltado, por não testá-la com maiores dificuldades. Além disso, a pessoa deve se lembrar de que Alá, o Exaltado, não testa as pessoas além de sua capacidade, então não há desculpa para não mostrar paciência. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 286. Alá não cobra nada de uma alma, exceto o que está dentro de sua capacidade. Como os testes da vida são destinados, eles não podem ser evitados por ninguém. Capítulo 57 Al-Hadid, versículos 22-23. Nenhum desastre atinge a terra ou entre vós, exceto que esteja registrado antes que o façamos existir. Na verdade, isso é fácil para Alá. Para que não vos desespereis como que vos escapou, e não exulteis de me orgulho como que ele vos deu. Portanto, uma pessoa pode mostrar impaciência durante tempos de dificuldade e perder uma recompensa incontável, ou pode experimentar a dificuldade com paciência e obter uma recompensa incontável. De qualquer forma, eles enfrentarão a dificuldade inevitável, então faz sentido obter uma recompensa incontável com ela. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. O paciente receberá sua recompensa sem conta ou seja, limite. Além disso, Alá, o Exaltado, deixa claro a todas as pessoas que sua ajuda e apoio estão sempre próximos, especialmente para aqueles que se esforçam para adotar paciência e gratidão. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 214. Até que mesmo seu mensageiro e aqueles que crerão como ele disserão, quando chegará o socorro de Alá. Sem dúvida, o socorro de Alá está próximo.
Mas é importante notar que a ajuda e o apoio de Alá, o Exaltado, são sempre de acordo com sua infinita sabedoria e conhecimento. Portanto, sua ajuda vem no melhor momento e da melhor maneira para os envolvidos, mesmo que isso não seja aparente para eles. Essa ajuda divina, na maioria dos casos, não vem da maneira que uma pessoa espera, pois seu conhecimento do que é melhor para ela é extremamente limitado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você. E talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Infelizmente, muitos muçulmanos não conseguem entender essa realidade e frequentemente criticam o destino e a falta de apoio de Alá, o Exaltado, quando a ajuda não chega a eles de acordo com seus desejos. Entender e aceitar essa realidade é um teste em si mesmo que os muçulmanos devem passar, se desejam manter a paciência e a gratidão a Alá, o Exaltado, para que alcancem paz de espírito e sucesso em ambos os mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo com o melhor do que costumava fazer. Mais de 500 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.